Tenet chega no cinema de vários países essa semana e por isso eu decidi fazer uma lista dos 5 filmes que eu mais gosto na carreira do Christopher Nolan. Tenet chega nos cinemas brasileiros só no mês que vem, mas estreia essa semana já na Europa, depois nos Estados Unidos e no Brasil chega por último. E como a Ilana aqui do canal mora em Portugal e lá os cinemas já estão liberados e tudo mais, ela vai conseguir assistir o filme e a gente vai lançar a crítica desse filme essa semana. A ideia desse vídeo era fazer um top 10, já que o Nolan tem 10 filmes na carreira. Mas um top 10 ia ser meio polêmico aqui, porque tem alguns filmes do Nolan que eu não gosto muito, que eu sei que muita gente é louca por esses filmes, e a ideia desse vídeo não é causar nenhuma polêmica, e sim falar sobre aqueles filmes dele que eu mais gosto. Então eu reduzi de 10 para 5 filmes, e isso dá até um pouco mais de tempo para eu falar de cada um deles. Em quinto lugar está Batman Begins, de 2005, filme que está na Netflix e é pra mim um dos filmes mais subestimados da carreira do Nolan. O filme é protagonizado pelo Christian Bale como Batman e também tem um grande elenco como todos os outros filmes na carreira do Nolan. Aqui a gente vê um filme de origem e pra mim um dos melhores, se não o melhor filme de origem de super-herói já feito. É um filme que explora muito bem a psicologia do personagem e já dá o tom desses filmes, o tom da trilogia, então essa pegada de um Batman um pouco mais realista, mas ao mesmo tempo é um filme que tem já um pouco daquela megalomania que eu gosto de chamar do Nolan, sempre com grandes cenários, muitas explosões e cenas de ação e tudo mais. Esse é o primeiro filme dele, assim, de grande orçamento, e ele já mostra aqui que ele consegue dominar muito bem todos esses elementos com muito uso de efeitos práticos, algo que ele fez ao longo de toda a carreira que eu acho muito interessante. Então é um filme de origem que funciona muito bem pra gente conhecer esse herói, com um primeiro vilão muito bom, que é o Espantalho, interpretado pelo Cillian Murphy, que traz também ali uma oposição muito boa a esse Batman que tá começando a ser Batman, apesar de ser um cara muito bem treinado, a gente vai ver até o treinamento dele e tudo mais. Então é um dos melhores filmes de origem de super-heróis, sem sombra de dúvidas, e só não tá mais alto nessa lista porque eu não gosto tanto daquela sequência final, a parte da explosão ali com o trem, com Ra's al Ghul, é o que eu menos gosto do filme, só por isso ele não tá mais alto nessa lista, mas sem dúvida Batman Begins é um dos filmes mais subestimados da carreira do Nolan. Em quarto lugar está O Grande Truque, de 2006, filme que eu falei recentemente em uma lista de filmes de suspense na Netflix, mas que não está mais no catálogo da Netflix. Esse é pra mim, sem dúvida, o filme mais subestimado da carreira do Nolan. É um filme que muita gente esquece, mas que é um filmaço. Aqui a gente tem também o Christian Bale e o Hugh Jackman travando essa disputa durante todo o filme. São dois ilusionistas que um quer superar o outro a todo momento. O que eu gosto muito desse filme é que, apesar dele ser grandioso e ambicioso, tanto nos cenários, quanto nos figurinos, quanto no uso de efeitos especiais e também na narrativa, nas reviravoltas, o conflito central aqui ele é bastante íntimo, ele é bastante pequeno. E isso é muito interessante como o Nolan vai trabalhar esse conflito dos dois personagens que sustenta toda a trama e também algumas personagens secundárias que a gente não sabe exatamente o que esperar delas, até mesmo os protagonistas aqui do filme, a gente fica meio se questionando qual é a real motivação de cada um deles, e o Nolan ele articula muito bem todo esse desenvolvimento desses personagens que vão se deteriorando cada vez mais eticamente, moralmente, nessa disputa por poder que eles vão ter durante todo o filme. Em terceiro lugar está A Origem, de 2010. Fiz 2 vídeos recentemente aqui para o canal, uma crítica onde eu falo até sobre a questão da narrativa, lembrar bastante um videogame, e também um sobre a teoria que eu mais gosto desse filme, aquela teoria de que tudo é um sonho. O filme é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio em uma belíssima atuação e também com um grande elenco aqui, um dos melhores elencos da carreira do Nolan. Como eu disse na minha crítica, é o último filme que eu gosto muito assim do Nolan. Os que vieram depois desse eu até gosto, mas não tanto assim. E esse filme a gente conhece um universo super original dessa questão dos sonhos, de camadas dos sonhos, e o objetivo desse grupo principal é implantar uma ideia na cabeça
de um filho de um magnata, e para isso eles têm que entrar em várias camadas de sonho, para que quando esse filho desse magnata acorde, ele pense que aquilo é uma ideia dele. Mas ao mesmo tempo a gente tem um arco muito bom desse personagem principal, que a gente questiona e causa essa dúvida até hoje se era tudo um sonho ou não, porque é esse personagem vivendo esse conflito interno dele, esses problemas com o passado dele, com a família dele. Então o filme ele articula muito bem aqui tanto essa missão central do grupo, quanto esse lado mais íntimo do protagonista. Se vocês quiserem saber mais sobre o que eu acho de A Origem, assistam os meus 2 vídeos, que eu acho que tá bem legal. Em segundo lugar, e com muita dor no coração por ele estar só em segundo lugar, eu estou falando de Batman, o Cavaleiro das Trevas, filme de 2008, um dos meus filmes favoritos da vida e também o melhor filme de super-herói já feito. Eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, um filme muito difícil de ser superado dentro desse gênero. Aqui a gente tem de novo o Christian Bale como Batman, mas a gente tem também, roubando a cena, o Heath Ledger como Coringa, que é um dos maiores vilões da cultura pop e sem dúvida o melhor vilão em um filme de super-herói até hoje e o melhor Coringa, apesar de eu gostar bastante do Joaquin Phoenix. Esse daqui ainda é pra mim o melhor Coringa e provavelmente será o Coringa definitivo para sempre. É um Coringa que a gente não conhece muito dele, ele é bem enigmático em algum sentido, mas ao mesmo tempo ele é super caótico e o filme vai se desenvolver graças a esse caos que ele propõe, porque ele tá sempre um passo à frente do Batman. Então a gente vê um Batman aqui que vai ser questionado moralmente o tempo inteiro por esse Coringa, então é a oposição perfeita nesse sentido, e é um Batman que tem que correr atrás a todo instante para conseguir tentar chegar nesse plano do Coringa, mas como o Coringa é super caótico, e isso o Nolan faz muito bem aqui, não tem como o Batman ter uma linha de raciocínio de como chegar nesse personagem. Então pra mim esse filme é uma aula de como se trabalhar herói e um vilão à altura desse herói, e também como desenvolver personagens secundários dentro dessa trama, porque aqui a gente vai ter, por exemplo, o Harvey Dent e o Gordon, que também vão ser questionados moralmente o tempo inteiro no filme, graças ao Coringa que tenta corrompê-los a todo instante. E em primeiro lugar está Amnésia, de 2000, filme que eu fiz crítica recentemente no canal. Quem assistiu aquela crítica já sabia que esse seria o primeiro lugar. É um filme que eu gosto muito, é pra mim o melhor filme nessa fase inicial do Nolan, essa fase antes do Nolan começar a fazer grandes blockbusters, fase que começa ali com The Following e vai até Insônia, e Amnésia pra mim é o melhor desses 3. É um Nolan um pouco mais pessoal, um Nolan até um pouco pensando menos no fã e pensando um pouco mais nele. E por isso talvez Amnésia seja um dos filmes menos populares dele e sem dúvida o mais complexo ou o mais difícil de entender toda a lógica aqui dentro, porque a gente vai ver um filme que avança um tempo de uma forma com cenas coloridas e avança o tempo de outra forma com cenas em preto e branco. Então uma vai correr de trás para frente, outra de frente para trás, algo que eu explico lá na minha crítica um pouco melhor. E o que eu falo na minha crítica também é que não só isso coloca a gente dentro da cabeça do protagonista, nesse caos que é a cabeça desse protagonista que tem perda de memória recente, mas ao mesmo tempo a gente entende no final o porquê o filme é construído dessa forma, o porquê a narrativa é desenvolvida assim, porque no final a gente descobre que a questão central do filme não é aquela que a gente pensava no início. Para mim, Amnésia é um filme brilhante, como eu disse, é muito difícil decidir qual eu gosto mais, se é esse ou se é Batman, o Cavaleiro das Trevas. Os dois, sem dúvida, são dois filmaços. Acho que todos os 5 aqui da lista são excelentes filmes. São, pra mim, sem dúvida, os 5 melhores filmes da carreira do Nolan. Então, por hoje é isso. Eu sei que muita gente vai sentir falta de outros filmes, principalmente Interestelar, que eu sei que muita gente ama Interestelar, mas eu não sou tão fã, assim, de Interestelar. Talvez seja o filme do Nolan que eu menos goste. Comentem aí embaixo quais são os 5 principais filmes do Nolan para vocês, ou o top 10 dele mesmo, se vocês já tiverem assistido todos os filmes. Coloquem em ordem que a gente pode trocar ideia numa boa. Como eu disse, esse vídeo não é para gerar polêmica, é apenas para falar sobre aqueles filmes que eu gosto mais do Nolan. E se vocês não concordarem com isso, tudo bem também, a gente pode debater numa boa. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e comentem o que vocês acharam do vídeo, comentem o top 10 de vocês, o top 5 de vocês, o que vocês estão esperando de Tenet. Por hoje é isso e corta!